É o coração do Natal. Deus nos educa com um sinal ao alcance da nossa vida. Aos pastores, uma manjedoura. Aos magos, uma estrela. A São José, o menino que cura a ferida do medo. E a cada um de nós, o que em nossa história se torna porta para o mistério. Nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Missa da noite de Natal. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite santa, quando a terra repousa e o céu se inclina, a palavra nos conduz a reconhecer e acolher o sinal. Não um prodígio que nos atordoa, mas um menino deitado numa manjedoura, segundo lemos no texto de São Lucas, no capítulo 2, versículo 12. O profeta Isaías proclama: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. No texto de hoje, luz e trevas marcam a promessa que é passagem real da escuridão para a claridade. Observamos que na liturgia de hoje, que sobre os ombros do menino repousa o domínio e seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. A palavra paz no hebraico é shalom, que não é ausência de conflito, é plenitude reconciliada, a vida em harmonia com Deus, consigo e com os outros. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Não a força de César, mas o ardor do amor. No Evangelho de hoje, dessa noite, São Lucas situa o nascimento de Jesus sob o decreto de César Augusto e o movimento do censo. Enquanto os poderosos contam cabeças, Deus se confia aos braços de uma mãe, deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura. São Lucas capítulo 2, versículo 7. O sinal dado aos pastores é tão humilde quanto decisivo. É um recém-nascido. Ele está envolto em faixas e deitado numa manjedoura. É o coração do Natal. Deus nos educa com um sinal ao alcance da nossa vida. Aos pastores ele dá o sinal de uma manjedoura, aos magos uma estrela, a São José um menino que cura a ferida do medo, e a todos nós nessa liturgia, aquilo que em nossa história se torna porta para o mistério. O chamado, meus irmãos e minhas irmãs, é ir além do sinal e chegar para aquele que o sinal indica. E o sinal indica para um Deus próximo, pequeno, frágil, vulnerável, um dos nossos. A noite ela se acende quando o mensageiro fala: não tenha medo, não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Veja, 3 títulos. Nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o ungido, e Senhor, Kyrios. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. A glória que inunda o campo dos pastores não os separa do mundo. Veja, envia esses pastores a encontrá-lo no lugar mais simples. Meus irmãos e minhas irmãs, o sinal é familiar, é doméstico. Deus nos encontra no que conhecemos para largar o desejo e reacender a esperança. A segunda leitura dessa noite santa abre o sentido dessa vinda. Se manifestou a graça de Deus, portadora de salvação a todos os homens. Essa graça nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para vivermos com sensatez, justiça e piedade neste mundo, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória. Ele se entregou por nós, ele se entregou para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo particular, um povo zeloso de boas obras. Carta a Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Natal não é só ternura. Natal é uma educação do coração. A graça nos forma para uma vida nova, para uma vida concreta, uma vida reconciliada. Que nessa noite as palavras antigas se tornem caminho. E de verdade, como nos diz o profeta Isaías, as palavras antigas tornam-se caminho. O profeta fala de jugo quebrado, vara e cajado partidos. Quer dizer, nesse capítulo 9, versículos 3 a 4, o profeta diz que Deus rompe aquilo que nos oprimia e nos devolve um futuro. São Lucas no Evangelho mostra como isso acontece. Não por decreto imperial, mas pela presença de um recém-nascido. E São Paulo indica o fruto. Vidas pacificadas que se tornam sinais de misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, nos perguntemos, qual é o sinal que nos é dado para apressar os passos até o menino? Qual é a manjedoura? A manjedoura, o lugar de pobreza, mas também de alimento, que nos aponta a proximidade do Salvador. Talvez uma reconciliação adiada, uma mesa a repor, uma escuta devolvida, uma ferida acolhida. O sinal se reconhece quando nos conduz do ver ao adorar, do comentar ao acolher. A Santa Igreja guarda este mistério com palavras seguras. No Catecismo, Jesus nasceu na humildade de um estábulo. Os textos do Catecismo nos diz, nasceu numa família pobre. Uns simples pastores são as primeiras testemunhas deste acontecimento. Nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. Deus se torna criança. Somos convidados a tornar-se criança diante de Deus como uma condição para entrar no reino. E sobre o porquê da encarnação, o Santo Catecismo nos diz que o Verbo se fez carne para nos salvar, nos reconciliando com Deus. O Filho de Deus se fez homem para nos fazer participantes da natureza divina. A tradição patrística canta o mesmo. Santo Atanásio dizia, ele se fez homem para que nós fôssemos divinizados. E São Leão Magno exorta, reconhece, cristão, a tua dignidade. E nessa noite, eu repito para você, reconheça, meu irmão, reconheça, minha irmã, a tua dignidade, porque nasceu para nós o Salvador. Voltemos um pouco então à manjedoura. No Evangelho, manjedoura do grego é fatné, é coxo de animais, lugar de fome e de partilha. Mas hoje, nessa manjedoura, repousa o pão vivo, repousa o sinal que não distrai, mas que orienta todos os homens e mulheres de todos os tempos. A manjedoura convida a atravessar a noite com passos humildes, como os pastores que foram às pressas e encontraram. Veja, e depressa não é ansiedade, é prontidão do coração. Encontrar não é só localizar, é reconhecer quem se dá a nós. Quem se dá a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Deus nos pede também de nos tornarmos sinais, como a manjedoura para os pastores, como a estrela para os magos, perto de nós, a quem só poderá chegar ao menino se nós formos. Só chegará a Jesus se nós formos. Para estes que estão perdidos, nós somos um sinal simples e verdadeiro, uma palavra que levanta, uma presença que não abandona, um perdão que refaz laços. Se nessa noite a notícia de paz parece distante, escutemos de novo os anjos, que diz, paz na terra aos homens, por ele amados. Paz não é magia, a paz é caminho, que começa quando nos deixamos visitar. Deixemos que a graça nos eduque a viver com inteireza, com justiça, com piedade. Talvez o primeiro passo seja acolher a própria pobreza sem vergonha. O menino envolto em faixas carrega as nossas ataduras.
Ele não tem medo da nossa noite. O Altíssimo se deixou deitar nas faixas da nossa natureza. Tão próximo que é o próximo. Tão próximo que é o próximo. E diante dele não precisamos ter vergonha de nada nem de ninguém. Terminemos em oração silenciosa essa homilia dessa noite de Natal. Senhor Jesus, luz que nasce na noite, ensina-nos a acolher o teu sinal. Dai-nos a coragem de ir às pressas, até a ti, e a docilidade de permanecer contigo. Nos educa, Senhor, pela tua graça, para que vivamos com inteireza, com justiça, com piedade, e que a tua paz dirija os nossos passos. E que, reconhecendo a nossa dignidade em ti, nós possamos ser nesta noite sinais simples e verdadeiros da tua proximidade. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Uma santa e abençoada noite de Natal para você e sua família. Que o Deus menino, que nasceu para te salvar, te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia. Feliz Natal!